O Valdir era um técnico de eletrônica que em um momento da vida resolveu construir um barco e usar o que sabe para viver aqui no mar. Ele mora em um barco com quase o mesmo tamanho do Brutus. E o mesmo projetista também, o Cabinho. Na infância, meus verões era na casa da família em Florianópolis. Eu ia uma vez por ano lá, ficava 2 meses. Eu gostava muito do mar. Mas a minha vida tomou um caminho pelo estudo. Eu fui para São Paulo e me distanciei. Fiquei muito tempo. Então, trabalhando com shows, em grandes turnês, e fui distanciando. Certa vez, fazendo um evento na Tecnomarine, fabricava lanchas, me entregaram uma revista da Vela Motor, antiga, já não tem mais, e tinha lá fotos de veleiros e tudo. Eu olhei aquilo e falei, puxa vida, era isso que eu queria para mim. Falei, pô, legal. Fui ver preços e tudo, era fora do meu padrão, não dava, não teria como ter um barco assim. Aí descobri que tinha gente no Rio de Janeiro que estava construindo, que era o consórcio Ajuricaba, que fizeram as 6 unidades, pelo menos, uma coisa que deu certo. Eu falei, pô, é possível então fazer o barco. Então, eu como tive muita habilidade sempre para trabalhar com eletrônica e outras coisas, fotografia, eu falei, eu posso fazer isso. Mas minha experiência até então era projetar a caixa de som. Mas o barco, eu lembro, eu peguei a planta, quando eu recebi a planta, olhei aquilo, parecia mais um molde de fazer roupa, aquilo do que um barco, cheio de linhas. Mas entendi como é que era. Eu tinha um espaço que eu aluguei especialmente para construir o barco. Comprei as ferramentas, fiz um pequeno estaleiro, saí da eletrônica, porque era uma oficina de eletrônica antes, e comecei a construir o NUC. Isso levou 10 anos, o tempo de construção. Então, eu fui para São Paulo para fazer cursinho. Com 18 anos, eu morava em Lages, Santa Catarina, né? Com 18 anos, eu vim a São Paulo, porque eu queria fazer engenharia. E fiz curso anglo-latino, estudei, aí entrei na escola politécnica e fui estudando, mas no meio dessa trajetória da escola eu conheci o empresário do Gilberto Gil. Eu já estava fazendo som na faculdade e como a gente trabalhava assim com o movimento estudantil, eu participava do centro acadêmico todo. E houve a necessidade, que eu falei, poxa, a gente precisava fazer uns shows aqui, os artistas até vêm de graça, mas a gente não tem equipamento. E quando vai alugar, justamente eu alugava da empresa que eu trabalhei 15 anos depois. Era muito caro. Eu falei, eu tinha um amigo da engenharia elétrica, o Guido Stolfi. Falei, Guido, vamos desenhar aí um equipamento para o centro acadêmico e vamos construir. Vamos fazer assim, sabe? Tal. Fizemos o equipamento inteiro e começamos a alugar esse equipamento para todos. Alugar não, a gente emprestava, na verdade, para todos os centros acadêmicos de São Paulo. Então, esse som trabalhava direto. Teve um evento que foi o final desse som, coitado. Esse som estava na PUC, quando houve uma invasão da PUC na época da ditadura e o pessoal chegou quebrando tudo, aí quebraram mesmo, quebraram as caixas de som, levaram os cabos de microfone, quebraram os amplificadores, mas a mesa de som que a gente tinha feito, eles levaram. Não sei onde foi parar isso. E o Valdir virou técnico de som do Gilberto Gil. Então, eu conheci o empresário dele. Na época, o Gil estava em Montré. E ele falou, olha, você trabalha pra gente, a primeira coisa que você vai fazer é recuperar o som dele, que estava no sítio dele em Jacarepaguá. Você vai levantar esse som de novo, porque o último técnico deixou assim as coisas meio largadas. Então, eu fiquei alguns meses lá. Aí o Gil volta de Montré e já começamos a fazer uma turnê. Era muito bom, era uma vida 5 estrelas, né? Ganhava-se bem, vivia-se muito bem, só hotéis ótimos.
E era um choque, porque quando você chegava em casa, a tua vida estava mudada. Você chegava em casa, você não tem a vida que estava te dando naquela turnê. Isso criava um certo choque, assim, você não se adaptava, sabe? Pô, já tinha piscina à disposição toda hora, sabe? Só andando de avião para lá, para cá. Era uma mordomia sem fim. Ganhando em dólar. Poxa, quem mais? Não precisava de mais nada. Mas chega uma hora, cansa também, né? Eu tenho um limite, assim. Chegou uma hora, eu falei, poxa, o trabalho é legal, tudo, mas eu quero fazer outras coisas também. E fui atrás de outras coisas. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.